Então, boa noite, meninas. Hoje só temos as meninas aqui. Boa noite, meninas. Que bom ver vocês aqui, né? A gente estava conversando aqui um pouco em off, estava tentando matar o tempo para ver se entrava mais aluno, mas não sei, estão fazendo boicote contra o professor Klaus, né? O professor Klaus é ruim, o professor Klaus é brabo, o professor Klaus é isso. Então os alunos vão fazer boicote, né? Estou brincando, eu sei que tem muito aluno que tem também outras coisas, tá cansado, mas às vezes está com outros problemas, etc. Então vamos seguir. Pessoal, hoje a gente vai ver a segunda parte de indicadores. Gente, eu já comentei com vocês que é um assunto que eu adoro, né? Então a gente já deu uma introdução de indicadores, né? Os índices, padrões, problema, essas coisas vocês não podem mais esquecer, hein? Mas assim, o que eu quero discutir mais um pouco sobre... Hoje a gente vai discutir mais um pouco sobre indicadores no processo de tomada de decisão Opa, tem mais gente querendo entrar aqui. E a gente também vai discutir como construir um indicador. Por que isso? Porque mais importante do que saber quais são os indicadores é você saber como funciona o indicador, a importância dele, como que você vai usar. Vocês vão ver que o professor Klaus, ele é avesso, ele odeia a receitinha de bolo. Eu odeio receitinha de bolo. Os meus professores, desde a graduação até o doutorado, eles sempre me ensinaram que a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar. Então, assim, tem indicadores de qualidade específicos? Tem, até na aula que vem vou citar para vocês. Mas o que vocês têm que fazer é entender o que é um indicador, e daí vocês podem, inclusive, construir o próprio indicador dentro da empresa de vocês. E daí vocês vão definir se é um indicador de qualidade. Por quê? Por causa disso, disso e aquilo, tá? Então, da gestão da qualidade, né? Isso é mais importante do que decorar um monte de indicador. Gente, esse negócio de decorar indicador para cada... Eu já cheguei em empresa assim, perguntei, mas por que você usa esse indicador aqui? Eu vi o indicador e tal, não entendi. Ah, não, porque todo mundo usa, seu Klaus. Todo mundo usa. Pô, mas por que todo mundo usa? Se todo mundo se jogar de cima do prédio, se alguns se jogarem de cima do prédio, todo mundo tem que se jogar de cima do prédio? Não, né? Fica entre nós, não pode ser, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente acha melhor para a nossa empresa naquele momento. Inclusive, eu posso, daqui 2, 3 anos, mudar de indicador ou adaptar aquele indicador. Claro que posso, sem problema nenhum. Então, é mais importante vocês saberem como funciona o indicador do que simplesmente decorar quais são os indicadores. E outra coisa, tem lá um monte de indicador, tem uma lista de 100 indicadores. Olha só, eu uso 100 indicadores. Tá, você tem o padrão para cada um desses indicadores? Quando sai o índice, que é o resultado numérico da aplicação do indicador, você sabe interpretar aquilo? Não sei. Então, para que você usou aquele maldito indicador, hein? Não tem nexo. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Gente, um administrador, ele tem que ter algumas qualidades extremamente importantes, isso que vocês têm que começar a cultivar na vida profissional e na vida pessoal também de vocês. E uma dessas qualidades é o raciocínio. Porque uma hora o cara pode estar como trabalhando numa empresa de eletroeletrônicos, outra hora numa empresa de serviço, outra hora numa instituição educacional, sei lá o quê. E daí, cada uma dessas atividades vai ter um indicador de qualidade diferente. Eu acho que vocês concordam, né? Eu acho que não tem muito segredo nessa afirmação que o professor Klaus deu agora. Né? Não precisa ter um doutorado para entender isso, pelo amor de Deus. Se eu tenho uma empresa de eletroeletrônica, eu tenho uma instituição educacional, são duas coisas bem diferentes. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço em tal área, são coisas bem diferentes. Agora, se eu sei o que é o indicador, como funciona, como construir tal, eu posso escolher ou construir meus próprios indicadores. E isso daí que é o mais legal de tudo. Isso daí que é o mais desafiador.
Porque daí eu vou ter que pensar, como é que é a minha empresa? O que, que eu preciso indicar na minha empresa? Que tipo de informação eu preciso da minha empresa? No nosso caso aqui, informação na área de gestão da qualidade. Mas essas aulas que vocês estão tendo de indicadores, foi a aula passada, essa e semana que vem, essas aulas dá para vocês usarem em qualquer área da empresa, na área financeira da empresa, na área de produção, de qualidade, na área no RH, dá para usar em qualquer área da empresa, qualquer, tá? Inclusive, dá para vocês se tornarem até mais críticos com indicadores de macroeconomia produzidos pelo governo federal, por exemplo. Vocês vão começar a ver os indicadores e vão dizer, mas escuta, aquilo que o professor Klaus falou, os caras não fazem aqui. Então, esse indicador não presta para nada. Para que eu vou usar esse indicador, né? Então, vocês têm que ter esse pensamento crítico, esse raciocínio crítico. Isso é muito mais importante do que decorar um monte de coisa, gente. Muito mais importante, mas muito mais importante mesmo. Tá? Então, prestem atenção nisso, hein, pessoal? Eu vou agora compartilhar aqui. Deixa eu pegar. Eu estava esquecendo da minha caneta aqui, da minha mesa digitalizadora. Vou colocar minha mesa digitalizadora aqui. Então, deixa eu pegar minha canetinha. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Tá aqui. Deixa eu pegar minha caneta, colocar cor. Algumas vezes meu computador não é tão rápido, gente. Algumas vezes ele é meio lento. Algumas vezes ele trava. Olha, agora foi. Deixa eu pegar a cor vermelha. Então, ó, a gente vai ver a segunda parte de indicadores de qualidade, tá? Uma coisa que vocês têm que pensar muito bem é usar os indicadores como um apoio para tomar uma decisão dentro da empresa. E agora eu não estou falando só da área de gestão da qualidade, mas esse é um tipo de pensamento que serve para toda a empresa, né? Então, eles podem se tornar uma ferramenta muito importante como apoio à tomada de qualquer decisão dentro da própria empresa, né? Gente, uma coisa que vocês têm que entender, uma coisa que vocês têm que entender, os sistemas de numeração ou medição, eles nasceram há 5.000 anos atrás, a partir da necessidade que o ser humano tinha de manter controle sobre coisas e pessoas. Por exemplo, quantas cabras eu tenho no meu rebanho, né? Qual foi a área que eu plantei de trigo lá à beira do Rio Nilo? E assim por diante. Então, para isso, o ser humano inventou os números, tá? Inclusive, foram os maias que inventaram o número zero. Antes ia de 1 em diante. Os maias inventaram o número zero, há torno de 1.000 anos atrás, 1.000 e poucos anos atrás. Mas qualquer sistema de numeração, qualquer sistema de medição, eles vão refletir o passado. Eles vão refletir o passado. Mas a partir do momento que eu tenho ideia de como foi o passado, eu posso imaginar como está sendo presente e tomar decisões para o futuro. Eu vou até interromper aqui, gente, porque daí eu quero entrar numa seara que tá uma briga aí gigantesca, enorme, e eu acho a maior besteira essa briga, pesquisa eleitoral. Eu não sei se vocês viram, agora vão votar uma lei criminalizando os erros da pesquisa eleitoral. Porque o que acontece? Os institutos de pesquisa fazem uma pesquisa e daí dizem lá, olha, tal candidato vai ter 45% e outro candidato 40%. Candidato A, 45%, candidato B, 40%. Chega na eleição, o candidato A tem 40% e o B tem 45%. Trocou. A pesquisa foi comprada, a pesquisa está errada, a pesquisa isso, a pesquisa aquilo. Gente,
A pesquisa mede o passado. Ela mede o passado. Então, a pesquisa foi feita 2 dias atrás, ela mediu como estava a opinião das pessoas há 2 dias atrás. E mesmo assim pode ter erro na distribuição das amostras, pode ter erro na resposta das pessoas. Tem gente que diz assim: quer ver que eu vou sacanear essa pesquisa aí? Eu vou votar no Lula e vou dizer que eu vou votar no Bolsonaro. Ah, eu também vou sacanear. Eu vou votar no Bolsonaro, só que eu vou dizer que eu vou votar no Lula. Ah, sacaneei a pesquisa, né? Mas agora eles querem fazer uma lei dizendo que o estatístico responsável, se ele errar na pesquisa até que de 15 dias ou menos antes da eleição, ele pode ir preso. Preso, gente. Só que uma pesquisa eleitoral, um sistema de medição, um sistema numérico, ele mede o passado. A partir da medição do passado, eu posso entender como está o presente e começar a pensar o que fazer no futuro. Aí a gente usa esses números, esses dados, esses índices, como um ponto de tomada de decisão. O que eu vou fazer daqui para o futuro? E é isso que a gente tem que entender. Qualquer sistema de medição, ele vai medir o passado. A pesquisa foi feita 2 dias atrás. Pode ser que hoje, se fizer uma nova pesquisa, dê diferente. Pode. Claro que pode. Provavelmente vai dar diferente. Porque a opinião das pessoas vai mudando. A ideia das pessoas sobre quem vai votar vai mudando. Ou as pessoas podem simplesmente mentir a resposta delas, né? Mas por que é mentir? Gente, daí eu não vou entrar na seara psicológica aí, ou psiquiátrica da mentira para uma pesquisa eleitoral, né? Mas, assim, é um absurdo que esse projeto, eu não estou defendendo nenhum lado nem outro, sabe? Gente, eu entendo de estatística, gosto de estatística, mas as pessoas têm que entender exatamente que a estatística, essa medição que eles fazem com validade estatística, é uma medição do passado. Qualquer índice, qualquer indicador com seu índice que a gente utilizar na nossa empresa, vai sempre medir o passado. Daí vai dar a ideia, bom, teve uma pesquisa que saiu 2 dias atrás que deu tal candidato com isso, outro candidato com aquilo. Tá, ótimo. Isso foi há 2 dias atrás. Eu estou entendendo como que tá. Daí o candidato B, ele pode tomar uma decisão. Aí eu vou começar a xingar mais o candidato A. Daí o candidato A pode tomar uma decisão, eu vou xingar mais o candidato B. E assim por diante. Né? Hoje em dia só tá xingamento, né, gente? Eu não vi nenhuma proposta de governo ainda, nenhuma. Mas xingamento tem bastante. Tem muito, né? Mas assim, eu quero que vocês entendam isso. São coisas diferentes. E a pesquisa eleitoral é um sistema de medição. É um indicador. A pesquisa eleitoral é um indicador como qualquer outro indicador. Só que ela tem uma função específica, né? Indicar especificamente aquilo, tá? Por isso que a gente fala assim, olha, os indicadores são úteis na identificação de... Deixa eu pegar minha caneta aqui de novo. Na identificação de questões prioritárias. O que eu tenho que fazer primeiro? Servindo não só como subsídio, como base para a formulação de políticas, mas também como parâmetro de orientação e fortalecimento da ação de fiscalização dessas políticas e também para a elaboração de alternativas. Para isso que servem os indicadores, tá? A gente usa os indicadores, gente, para conhecer e medir o próprio desempenho individual. Então, por exemplo, a nota de vocês na prova, no trabalho, que vai lá no boletim, etc., é o desempenho individual de vocês na disciplina, no curso, na vida acadêmica, né? Então, como eu estou, né?
Daí, eu também posso usar os indicadores para comparar resultados de diferentes períodos e ver se eu cheguei nas minhas metas ou expectativas. Poxa vida, no primeiro ano eu fiquei com média 9, no segundo ano eu fiquei com média 8. Eu atingi minhas expectativas, minhas metas, o que está acontecendo a partir daí? Então eu posso identificar pontos de melhoria. Poxa, no segundo ano eu realmente eu folguei um pouquinho mais, tive problemas de família, no trabalho e etc. E daí, a partir do momento que eu identifico pontos de melhoria, eu posso fazer ações de transformação. Não, agora eu vou deixar isso daqui de lado e vou me concentrar mais nos meus estudos. E acaba formando, pessoal, um ciclo de busca de melhorias práticas. Então, vai gerar modificações, mudanças significativas, vai estimular a criatividade, vai identificar inovações tecnológicas, desenvolver pessoas e assim por diante. E olha só tudo o que os indicadores podem proporcionar, a partir do momento que a gente usa eles de forma correta, como um ponto de tomada de decisão. Então, é mais ou menos isso, né? Eu vou medir, deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu vou medir meu desempenho, daí eu vou comparar os resultados. Com quem? Eu posso comparar com outra empresa, benchmarking, eu posso comparar com a minha própria empresa no período anterior e assim por diante. A partir disso, eu tenho uma facilidade muito maior de identificar potencial de melhoria. Olha, nesse ponto da empresa eu tive tal problema, naquele outro não. Então eu vou me concentrar no primeiro ponto. Ali eu tenho um potencial de melhoria. E a partir da identificação do potencial de melhoria, eu vou empreender ações de transformação. Eu vou mudar alguma coisa. Por exemplo, eu preciso treinar melhor meus funcionários, eu preciso trocar minha matéria-prima, ou a máquina já não funciona, está muito velha, etc. E depois que eu coloco em prática essas ações de transformação, eu volto e começo tudo de novo. Vou medir o desempenho, comparar resultado e assim por diante. Por quê? Por que eu começo tudo de novo? Para ver se minhas ações de transformação estão corretas. Se eu fiz uma coisa que estava certo. Então, eu meço de novo o desempenho, comparo resultados e assim por diante. Agora, professor, e se eu identificar, eu tenho meus indicadores, eu vou comparar resultados, daí eu identifiquei um ponto onde que eu podia melhorar, eu fiz uma ação de transformação para melhorar e pronto. E se eu não voltar a medir o desempenho? Você não vai saber se aquela ação de transformação, de melhoria, deu certo. Você não vai saber. Então, a gente volta no sistema e começa a medir de novo, e assim por diante. Gente, uma coisa extremamente importante, vocês não devem somente medir e comparar com metas. Vocês têm que verificar se há discrepância, se há uma grande diferença entre aquilo que vocês valorizam e a maneira como de fato usamos nosso tempo, dinheiro e energia. Senão, a gente vai usar nosso tempo, dinheiro e energia em outras coisas que muitas vezes não tem nada a ver, tá? Então, por exemplo, minhas notas estão baixas. Então, eu vou começar a analisar o que eu vou fazer. Eu queria notas mais altas, comparei com a minha meta, não consegui chegar lá, e etc. Mas daí eu tenho que analisar o que é mais importante para mim? Ir numa balada todo dia, voltar às 3 da manhã totalmente bêbada, ou dormir bem, estudar e me aplicar na minha faculdade? Eu tenho que começar a ver o que é mais, o que tem mais valor para mim. E isso eu vou aplicar na minha empresa também, tá? Algumas vezes, a gente atinge a meta, porém não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente dá valor. Então a gente tem que refazer toda a nossa filosofia. E como eu estava falando para vocês, né? Mesmo que vocês não percebam, na vida de vocês, vocês usam indicadores o tempo todo. Por exemplo,
A aula começa às 7h30. É um compromisso com prazo. Tem um tempo. Vocês têm que organizar o tempo de vocês. Eu tenho recursos financeiros, são limitados. Então, como que eu trabalho esses recursos financeiros? Plano de desenvolvimento, ó, qualificação profissional. Vocês estão fazendo faculdade para quê? Porque vocês têm um plano. E vocês vão usar o indicador, qual é? Passar em cada semestre até se formar. Então, vocês vão ter indicadores nesse período de qualificação profissional. E assim por diante, tá? Eu já falei de alguns tipos de indicadores para vocês, e eu vou continuar falando, porque é muito importante isso para a gente saber construir indicadores bons, né? Então, existem vários tipos de indicadores que a gente chama de indicadores de desempenho. Deixa eu tirar aqui. Ué. Vários tipos de que a gente chama de indicadores de desempenho. Por exemplo, quantitativo e qualitativo. Não sei por que não voltou aqui. Não. Ah, tá. Indicadores quantitativos e qualitativos. Quanti, número. Então, ele avalia processos ou fenômenos, como tempo, custo, qualidade, quantidade. E eu uso métricas e critérios objetivos. Métricas é medição, né? Objetivos, é assim ou é assado, pronto. Lógicos e racionais. Por exemplo, aqui até tem uma coisa errada, é receitar. Tempo, receita, custo, capacidade, turnover, né, que é a troca de funcionários, né? Absenteísmo é falta, custo médio por empregado e assim por diante. Mas a gente também tem os indicadores qualitativos. Esses indicadores qualitativos, eles vêm da percepção humana. Ah, eu gosto de amarelo, outro gosta de azul, né? E eles são basicamente influenciados por crenças, valores e costumes, né? Normalmente, os indicadores qualitativos são subjetivos, discricionários, só descrevem algo e são dependentes. Querem ver um indicador qualitativo? Essa semana saiu a eleição de melhor jogador do mundo, o Benzema, da França, que joga no Real Madrid. Como que eles elegem o melhor jogador do mundo? É o que mais fez gol? Não foi. É o que mais deu assistências? Não foi. Como que eles elegem? É algo qualitativo. É uma percepção. Olha, o cara jogou muito bem durante todo esse tempo. O talento, por exemplo. Talento é difícil de você graduar, né? Muito talento, pouco talento. Né? Algumas vezes tem um ou outro que extrapola as coisas. O melhor profissional na área de administração. O conselho de administração deve ter até esse tipo de premiação, com o administrador do ano, né? No CREA a gente tem os engenheiros do ano, né? Mas como assim? Qual que é o melhor? Alguém está querendo entrar? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para a nossa aula. Então, como assim o melhor administrador do ano? Satisfação dos empregados, satisfação dos clientes. Nossa, um cliente pode se satisfazer com pouco, mas pode ser que ele precise de muito para sair satisfeito ali da tua empresa. Então, o qualitativo, ele está muito influenciado na cultura das pessoas, que é formado por crenças, por valores, por costumes. Mas tem aqueles indicadores que podem ser quantitativos e acabam por ser qualitativos. Por exemplo, pontualidade do professor em sala de aula. O professor chega na hora, então chegar na hora, no nosso caso, é 7h30. O professor estava lá, hein? O professor estava lá, 7h30, hein? Olha lá, gente, a Natiele está lá para me ajudar a provar que eu estava lá, né? Mas ele acaba se tornando qualitativo. Por quê?
o professor ser pontual é uma qualidade dele. Ele é quantitativo. O professor chegou todas as aulas às 7h30 da noite na aula, chegou. Olha, o professor chegou, viu? O professor chegou, tá? Mas ele acaba sendo qualitativo. Vocês não vão dizer para os colegas de vocês, para a coordenação, assim, o professor chegou nas 12 aulas às 7h30. Vocês vão dizer, não, o professor Klaus é muito pontual. Então, é um indicador quantitativo. Então, vocês têm 22 semanas de aula, o professor Klaus chegou às 7h30 nas 22 semanas. Quantitativo. Mas ele acaba se tornando qualitativo. Por quê? No final das contas, vocês vão falar, o professor Klaus é pontual. Né? Então, pode ocorrer esses casos também. E a gente tem que ter na mente duas palavras, dois conceitos. Isso vocês também não podem nunca mais esquecer na vida. Eficiência e eficácia. Né? Eficiência é fazer certo, da maneira certa. E eficácia é fazer certo a coisa certa. Né? Então, por exemplo, eficiência. Eu construí aquele computador da maneira correta? Construí, eu fiz certo, eu fui eficiente. Eficácia, fazer certo a coisa certa. Detalhe, não é uma fábrica de computador, é uma fábrica de televisão. Então, eu fui eficiente, mas não fui eficaz. Por quê? Eu fiz a televisão de modo correto? Fiz, mas não era uma televisão que era para fazer... Não, eu fiz o computador de modo correto? Fiz. Mas não era computador para fazer, era uma televisão para fazer. Então, a gente tem que sempre pensar numa empresa em eficiência e eficácia. E para isso a gente usa de indicadores, tá? Então, a gente diz que a eficiência é associada ao processo, ao meio, ao consumo de recursos utilizados para a obtenção dos resultados. Então, a matéria-prima que eu usei, os insumos que eu usei, os meus funcionários, etc. Digamos assim, que a linha de produção. A eficácia é o final da linha de produção, ligado ao fim, ao objetivo, ao propósito de uma determinada ação. Eu fiz a televisão? Eu fiz um computador. Então, eu fui eficiente, mas não fui eficaz. Agora, eu fiz a televisão de maneira correta? Fiz. Então, daí eu fui eficiente e eficaz. Eficiência é fazer certo. Eficaz é fazer certo a coisa certa. A grande pergunta, a grande questão é que um está atrelado ao outro, né? O tempo todo. A gente pode ser eficiente sem ser eficaz? Ou vice-versa? Ser eficaz sem ser eficiente? É óbvio que não. Então, a gente tem que pensar na eficiência. Pense em eficiência como a linha de produção. Mais ou menos assim, a gente pode fazer essa analogia, tá? E pense na eficácia como o depósito de produto acabado da empresa de vocês, né? Eu fiz aquela televisão de maneira correta? Fiz. Tá a televisão lá no final para eu poder vender? Tá. Então, eu tenho eficiência e eficácia. E a gente pode usar uma série de parâmetros, de indicadores, para ver se eu realmente fui eficiente e fui eficaz. Eu já falei para vocês, por exemplo, que tem indicadores simples e compostos, né? Os simples traduzem, demonstram, explicitam, dão dimensão de quantidade, tamanho e importância. Eles, a gente pode dizer assim que os indicadores simples são autoexplicativos. É um número simples, puro, e acabou. Quando eu vejo aquilo, eu já tenho na cabeça o que ele quer dizer. Por exemplo, número de colaboradores, relação entre colaboradores e chefes, e assim por diante. Quantos funcionários eu tenho na minha empresa? 1000. Pronto, acabou. Já é autoexplicativo. Agora, os compostos, os indicadores compostos, são aqueles que têm uma composição com mais de um indicador.
cada um com seu grau de importância, peso ou representatividade. Então, eles apresentam de forma sintética, de forma resumida, um conjunto ponderado de aspectos da realidade. E o caso típico que a gente usa todos os dias no Brasil, não só no Brasil, em qualquer país do mundo, é o índice de inflação, né? O índice é o resultado, né? O indicador inflação com o seu índice é o resultado. Por quê? Porque para calcular a inflação, vão pesquisadores nos supermercados e vão anotando os preços de uma cesta básica. E daí eles anotam preço de transporte, de gasolina, de escola, de aluguel, de um monte de coisa. E cada um vai ter uma porcentagem. Ah, por exemplo, a alimentação faz parte de 40% da inflação, do índice de inflação. Eu não sei se é assim, tá? Eu estou chutando só. Ah, transporte é 10%. E assim, cada um vai ter um peso diferente e eles vão, em conjunto, construir assim um indicador composto. O indicador composto é meio complicado de você explicar, de você traduzir, de você interpretar. Por quê? Por exemplo, eu aposto que acontece com vocês. O governo diz lá, a inflação no ano foi de 5%. Daí você já começa, mas escuta, o supermercado não mostra isso, não. Né? O leite subiu 30%, o feijão subiu 40%, não sei o que subiu 20%, e o outro subiu 10%, e etc. Mas como a inflação é um indicador composto, ele tem várias coisas com pesos diferentes, pode ser, mas a gasolina desceu 50%. Então, isso, ela mascarou a alta das outras coisas. Por isso que indicadores compostos são sempre mais difíceis de se explicar, de se ver a realidade deles no dia a dia. Já é um indicador simples, eu tenho 5.000 funcionários. Pronto, eu tenho 5.000 funcionários. Acabou. Bem direta a informação que o indicador simples provém, né? Deixa eu perguntar para vocês, alguém gosta de sardinha? Sardinha em lata aí? Alguém gosta de sardinha em lata aí? Hein? Ninguém gosta de sardinha. Tem alguém na minha aula? Tem alguém na minha aula? Oi, gente. Sabrina não gosta de sardinha em lata. Quem não gosta? Fala para mim, quem não gosta? Quem gosta? Quem gosta de sardinha em lata? Ninguém? Só a Sabrina não gosta. Sabrina, você comeria sardinha em lata? Se tivesse só isso, você comeria? Hein, Sabrina? Gente, vocês estão na minha aula? A Sabrina, se tivesse assim, comeria para Professor, eu também gosto. Você eu gosta? gosto, professor. Mexidinha, com tomate. É mesmo? É bom. Nossa, Amanda, você gosta? Amanda ia falar? Com macarrão também é bom, professor. Ih, sério que vocês gostam de sardinha em lata? A Kathleen também gosta. Nossa Senhora. Eu odeio sardinha em lata. Odeio sardinha em lata. Sabe coisa que eu não gosto também? Língua. Língua de boi. Ui, sinto mal só vendo aqui. Fígado. Fígado frito. Nossa Senhora. Eu não gosto do cheiro do fígado frito. Uma vez eu estava na casa de um amigo na Alemanha e ele, Klaus, preparei um almoço aqui, era fígado frito. Como que eu ia dizer pro cara que não gosto? Nem o cheiro é bom. Né? E assim, tem algumas comidas que são meio complicadas. Você deve estar pensando assim, professor, Klaus é fresco para comer, pior é que eu sou, gente. Pior é que eu sou, né? Mas assim, tem algumas comidas que realmente são difíceis, né? Ou você gosta ou você odeia, né? E é assim com indicadores. Eu sempre brinco, use os deixos, né? Quem gosta? Eu não gosto de indicadores, já experimentou? Não!
Mas como assim? Você não gosta se não experimentou? Sim, não gostei do mesmo jeito. Quem gosta, sim, então ele vai usar, né? E os indicadores são assim mesmo. Agora, para usar um indicador, vocês têm que ter em mente que vocês têm que ter uma razão de ter aquele indicador. Então, a Sabrina falou assim, eu não gosto de sardinha em lata, mas comeria para sobreviver se tivesse só isso. Né, Sabrina? Pois é. A gente, mesmo que a gente não goste, algumas vezes a gente tem que ter para poder saber como está funcionando a nossa empresa. Por exemplo, na área de qualidade. De novo, essas aulas de indicadores são para qualquer coisa, viu? Inclusive qualidade. Né? Gente, se não for usar o indicador efetivamente, deixe-o. Porque se tem um indicador, se vocês estão tendo um indicador e não usam ele para nada, vocês vão perder tempo, vão criar expectativa, mas no fundo vocês não vão estar medindo absolutamente nada. Então, se não agregar valor efetivamente, esse indicador não será útil para entender o que aconteceu e daí, a partir daí, tomar uma decisão para o que fazer no futuro, projetar o futuro. Lembrem-se da pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral, ela não vai medir o que vai acontecer no dia da eleição. Ela vai medir o que já aconteceu. Ah, faltam 2 semanas, sei lá, 10 dias para a eleição, acho que vai ser no outro final de semana, né? Faltam 10 dias para a eleição, faz uma pesquisa hoje, o que significa aquela pesquisa? Que as pessoas pensavam assim até agora. Não necessariamente em 10 dias elas vão manter a opinião delas. É isso que a gente tem que pensar. Qualquer indicador é assim. E pesquisa eleitoral é isso. Só que eu vou pegar a pesquisa eleitoral agora, se eu sou do comitê do Lula, se eu sou do comitê do Bolsonaro, eu vou pegar a pesquisa eleitoral. Opa, ele está se aproximando de mim. Ah, então eu preciso fazer novas ações. Eu preciso fazer ações de transformação, tá? Mas mesmo que venha se proibir pesquisa eleitoral de divulgação para toda a sociedade, os partidos, os candidatos vão continuar fazendo pesquisa eleitoral para eles mesmos. Por quê? Eles precisam saber como estão, para daí tomarem uma decisão para fazer ou não fazer alguma coisa. Ah, eu estou 30 pontos na frente do outro candidato. Ah, eu não vou mais nem em debate, eu não vou fazer mais nada, eu vou ganhar. Estou muito na frente do outro cara. Né? A gente diz em relação aos indicadores, quem não mede, não chega. Quem não mede, não chega. Tá? E a partir disso, eu quero mostrar para vocês como construir indicadores. E a gente vai começar nessa aula e vamos terminar na aula que vem, como construir indicadores. Professor, de novo, mas não tem umas dicas lá de indicadores de qualidade que eu posso usar? Tem aos montes. Se vai dar certo na tua empresa, não sei. Na dúvida, construa teu próprio indicador, tá? Tem um indicador de qualidade, tem um indicador financeiro, tem um indicador de RH, qualquer coisa que você queira, né? A gente precisa de de alguns conceitos básicos para saber como construir indicador, né? E um desses... Opa, tem gente querendo entrar. A Bruna está querendo entrar, ótimo. Vamos lá, vamos voltar aqui. A gente tem alguns conceitos básicos que a gente precisa saber para criar um indicador, tá? Criar um indicador. O primeiro conceito básico são os dados, tá? Dados são as fontes primárias,
são os elementos mais básicos do processo de geração de informação. E tanto indicadores quanto índices, e até padrões e problemas, são todos derivados dos dados, tá? Ontem veio o rapaz do IBGE aí na minha casa para fazer o censo brasileiro, finalmente, né? Pensei que não iam passar por aqui. Para fazer o censo. O que eles estão coletando? Indicadores, índices? Não, eles estão coletando dados. Daí, a partir do conjunto de dados, eles vão poder dizer assim: olha, em Curitiba, 90% da população vive em casas com sistema de água encanado e sistema de recolhimento de esgoto. Tá? O que eles estão produzindo com esses dados? Eles estão produzindo indicadores e seus índices. Qual que é o índice, o indicador de saneamento básico de Curitiba? O indicador de água encanada de Curitiba. Daí vai produzir o seu índice. 80% a 90% das casas têm água encanada. E assim por diante. E a partir daí a gente vai ter um produto final, que nesse caso a gente está chamando de informação. Né? É a interpretação do conjunto de indicadores ou índices. E essa informação vai ser a base para a tomada de decisão. Então o IBGE veio aqui em casa e perguntou: água na sua casa encanada ou o senhor tira de poço ou de algum outro lugar? Né? Não, água encanada. E o esgoto? Ah, tem sistema de recolhimento de esgoto da prefeitura, né, da Sanepar. Ótimo. Então, ele vai construir um indicador de saneamento básico, vamos dizer assim, indicador de água encanada. A partir daí, vai obter um índice, vai pegar aqueles dados e vai obter um índice. 90% das casas em Curitiba tem água encanada. Daí ele vai pegar esta informação e vai tomar uma decisão. Então, o Greca vai dizer: opa, mas 10% das casas não tem água encanada? Precisamos mudar esta realidade dos curitibinhos e curitibinhas. Né? Não é assim que o Greca faz, gente? Curitibinhos e curitibinhas. Né? Vamos levar água encanada para esses 10% que não tem água encanada. Então, ele está tomando uma decisão. Ele quer que 100% das residências em Curitiba tenha água encanada. Então, eu vou pegar dados, construir os indicadores. A partir dos dados, eu vou colocar eles na fórmula do indicador que eu construí, vou obter meu índice, e esse índice vai dar uma informação, junto com o indicador, obviamente, né? Ó, ele tem dois tipos de informação: água encanada, e 80% das casas de Curitiba tem água, 90% das casas de Curitiba tem água encanada. A partir dessa informação, eu vou tomar uma decisão. E é assim que vocês devem imaginar como fazer um indicador. Eu tenho que imaginar qual informação eu vou obter. Aquela informação é boa para a minha empresa ou não? É boa para o meu sistema de qualidade ou não? É boa para o meu sistema financeiro ou não? Tá? Tem o Seig Nestam, em 2002, ele desenvolveu o que ele chamou de pirâmide informacional. É desejável que a gente tenha uma ampla base de dados, aqui é uma ampla base de dados, tá? Que eles vão ser filtrados, os dados mais relevantes vão ser filtrados, e, aqui, e daí eles vão servir para fazer indicadores e seus índices, tá? Então, qual que é o ideal? Que eu tenha o maior número de dados possível. Se eu tenho poucos dados, tá? Eu vou fazer uma análise de dados e não vou conseguir
obter indicadores e índices que sejam significativos para mim. Daí ele colocou, essa daqui é a teoria, é o ideal. E, infelizmente, essa daqui é a realidade, é o que se faz no dia a dia. Mas a gente não pode seguir isso daqui, a gente tem que seguir o ideal, tá? Sempre seguir o ideal. Você dizer que um fenômeno é assim em base de 2 ou 3 dados não significa nada. Agora, você dizer que aquele fenômeno é assim em base de 1.000 dados, 2.000 dados, 3.000 dados, não significa nada. Vocês querem ver um exemplo de novo ligado à eleição? Eu acho bem legal. Assim, Instituto de pesquisa. Gente, vocês estão me vendo? Pessoal, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Porque agora não apareceu a minha imagem aqui. Que estranho. Mas tudo bem. O Instituto de Pesquisa, ele vai pegar todos os estratos da população. Então, tem X% da classe D, X% da classe E, C, B, A e assim por diante. Então, ele vai desenvolver o programa de amostragem dele em relação ao que é a população. Tá? Tem X% de mulher, tem X% de homem, tem X% de negros, brancos, pardos, índios, sei lá o quê. Então, ele vai construir o programa de amostragem dele desse jeito. O que acontece? Se eu faço um programa de amostragem ruim, eu não vou obter uma informação correta. Se eu não faço um programa de amostragem pegando todos os estratos da população brasileira, eu não vou ter um resultado correto. Ele não vai mostrar o que realmente pensa a sociedade brasileira. Agora, tem muito partido, candidato que faz assim, chega lá no Instagram, vamos fazer uma pesquisa, em quem que você vai votar? Né? Eu tenho muitos amigos que fazem isso no Face. Vamos fazer uma pesquisinha aqui, só de brincadeira. Quem que você vai votar? Daí o cara é bolsonarista, e os amigos dele são bolsonaristas, então, 90% Bolsonaro. Daí ele fala assim, mas aquela pesquisa de tal instituto está errado, olha aqui, no meu Facebook 90% vai votar no Bolsonaro. Ou o cara é Lula, só tem amigos lulistas, e daí coloca lá, 90% vai votar no Lula. Instituto pesquisa é ruim, foi comprado, não sei o quê, porque olha aqui, 80% vai votar para o Lula. Não, ele está fazendo uma amostragem numa base errada. Ele está fazendo uma amostragem numa base que não representa o todo. Por isso que a gente deve ter a maior base possível de dados para fazer, tá? Se eu tiver uma pequena base de dados, vai ter baixa qualidade, não vai ser atual e assim por diante, tá? Para obter esses dados, a gente tem que ter algumas ideias básicas, tá? A primeira, como eu já falei, de dados, são observações que tenham sido coletadas, características que podem ser observadas e medidas de alguma maneira, e que serão utilizadas no cálculo do indicador. Então, eu perguntei, em quem que você vai votar? Ou eu fui lá e medi a peça, olha, tanto por cento dessas peças tem o tamanho correto, tanto por cento tem o tamanho incorreto. Então, o dado, ele só vai adquirir algum significado quando ele estiver no indicador, tá? E ele pode ser obtido de várias formas diferentes. Dados primários, vai coletar direto do informante. Eu vou lá no chão de fábrica, na linha, e vou medir as peças. Eu vou lá na rua e vou perguntar para as pessoas em quem que elas vão votar. Ou dados secundários. Isso a gente faz muito em benchmarking. Coletados e disponibilizados por outras instituições. Daí vai depender a credibilidade da instituição fornecedora e a metodologia de coleta, né? Pode ter restrições, limitações e restrições de uso. A gente falou em dados quantitativos e dados qualitativos, se lembram disso? Os quantitativos são contagens ou medidas. E daí eles ainda podem ser divididos em dados discretos
e dados contínuos. Discreto é um número finito ou quantidade inumerável. Olha só que legal. Número de filhos, número de ovos que as galinhas botam, número de processos trabalhistas, ou sei lá o que, e assim por diante. Uma mulher, ela pode ter um filho? Pode. Ela pode ter 2 filhos? Pode. Pode ter 3 filhos? Pode. Pode ter 4 filhos? Pode. Tá? Mas ela não vai ter 1,5 filho. Ela não vai ter 2,3 filhos. Ou ela tem 1, 2 ou 3. E assim por diante. Número de ovos que as galinhas botam é a mesma coisa. Ela vai botar 1, 2, 3, 4, 5 ovos. Não vai botar 1 ovo e meio ou 3 ovos, 5, né? Números de processo. Eu tenho meio processo aqui, meu filho estuda direito. Não tem, pai, não tem meio processo, né? Agora, dados contínuos são diferentes. É uma escala contínua que cobre um intervalo de valores sem vazios, sem interrupções ou sem saltos. Pode ser obtido por instrumento de medição, por exemplo, quilos, centímetros, medidas, metros, quilômetros, hectares, peso, altura, pressão arterial, salário, né? Por quê? Você pode pesar 50 quilos? Pode, mas você pode pesar 50,3 quilos. 50,4 quilos. Você pode medir 1,80 m? Pode, mas você pode medir 1,81 m, você pode medir 1,82 m. Então, tem uma continuidade. Inclusive, você pode medir 1,805 m? Pode, dependendo de qual escala que você está usando. Então, você vai daqui até Ponta Grossa, são 100 quilômetros. Você pode parar no quilômetro 1, no quilômetro 1,1, no quilômetro 1,2, no quilômetro 1,3? Pode. Pressão arterial. Para mim, pressão arterial é um dado discreto, porque a minha pressão arterial está sempre 12/8, gente. Incrível isso. Quando os médicos vão medir minha pressão arterial, eu já falo assim, quer apostar? Quer apostar? Está 12/8. Então, é como se fosse um dado discreto, porque ela não sai disso, né? Não tem outra alternativa para mim, né? Aliás, é uma pressão muito boa, tá? Só para vocês saberem. Olha o padrão. Sempre quando você tem um indicador com o seu índice, você precisa ter um padrão. Então, o indicador, pressão arterial, o índice, 12/8. O padrão, o ideal é 12/8. Ótimo. Problema, não tenho nenhum problema quanto à pressão, né? Então, dados discretos, separem bem isso, tá? Dados discretos são aqueles que pulam, e dados contínuos são aqueles que não pulam, não tem vazio, não tem interrupção, tá? E os dados qualitativos, ou a gente também chama de categóricos, ou dados de atributos, eles são classificados em diferentes categorias que se distinguem por alguma característica não numérica. Atenção, prestem atenção. Eles podem ser nominais ou ordinais. Nos nominais, não existe nenhuma ordenação nas possíveis realizações. Por exemplo, estado civil. Solteiro, casado, separado, união estável, sei lá o quê. Sexo, masculino, feminino, e daí tem outras possibilidades. Cor dos olhos, azuis, verdes, etc. Fumante ou não fumante. Ele é nominal, ele dá uma denominação. E os ordinais, existe uma ordenação em seus resultados. Como assim, professor? Por exemplo, grau de instrução. Para você, tem ensino básico, ensino médio e ensino superior. No meu tempo era primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, né? Mas vejam só, para você chegar no ensino superior, você precisa ter passado pelo ensino médio e ensino básico. Se você só tem ensino básico, então automaticamente é descartado ensino médio e superior. Se você tem ensino médio, então automaticamente você também tem ensino básico, tá? Então tem uma ordem. Você precisa passar por um, por outro e daí por outro. A mesma coisa da classe social. Então, uma classe social, a classe A, por exemplo, é que tem
ganha mais dinheiro que todas as outras classes. Estágio de doença, estágio inicial, intermediário, terminal. Se você está batendo na madeira, né? Se a pessoa está no estágio terminal de câncer, é que ela já passou o estágio inicial ou intermediário. Professor, mas como transformar isso em números? São dados qualitativos, simples. Por exemplo, 100% da população, 50% é solteiro, 30% é casado, 10% é separado, e outros 10% é outras coisas. Sei lá o que pode ter, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando um dado qualitativo, estado civil, qualidade, estar solteiro, estar casado, estar separado, estar outra coisa, né? Não estável, sei lá. Eu estou dando uma qualidade e transformando isso em número, tá? Então, todos os dados qualitativos, eles podem sim ser transformados em números, tá? Sei lá, por exemplo, quando a pessoa está no estágio inicial, tem 80% de chance de sobreviver, né? Quando ela está no estágio intermediário, aqui o inicial, intermediário, ela tem só 50% de chance de sobreviver. E quando ela está no estágio terminal, é só por milagre, né? Não vai, é muito difícil sobreviver. E assim por diante. Então, eu transformo em número algo que é qualitativo, eu acabo transformando em quantitativo. Outra coisa que vocês têm que ter em mente, o que é uma população? População é coleção completa de todos os elementos a serem estudados, é o conjunto de todos os elementos relativos a um determinado fenômeno que possuem pelo menos uma característica em comum. A população de Curitiba e região metropolitana, 3 milhões de habitantes. 3 milhões de pessoas habitam a Curitiba e região metropolitana, tá? Esta é a população de Curitiba e região metropolitana. Censo é um pouquinho diferente. Censo é o conjunto de dados obtidos de todos os membros da população. É o que estão fazendo agora. Eles estão indo casa por casa e estão perguntando quantas pessoas moram aqui, quantos têm isso, quantos têm aquilo, etc. Então, eles estão obtendo dados de todos os membros da população. A gente fala que o censo é a atividade, é o ato de inspecionar, observar todos os elementos de uma população, objetivando conhecer com certeza as suas características. Tá? Então, uma população vai ficar sempre uma população. Para saber quais são as características daquela população, a gente vai fazer um censo daquela população. Ah, mas professoras, tem populações que são muito grandes. Tem. É difícil você obter dados de todo mundo. Por isso que o censo populacional do Brasil só é feito a cada 10 anos. Qual seria o ideal? Fazer todo ano, mas não dá. Não dá. Já pensou você fazer essas perguntas para as pessoas todos os anos? Imagine o dinheiro que se gasta para isso. É muita coisa. Então, o que a gente faz? A gente pega, imaginem, aquela população, né? Eu vou até pegar outra cor aqui agora. Vamos pegar outra cor aqui, verde coxa, olha. Imagine aquela população, né? Tá todo mundo aqui e tal, cada pontinho desses aqui, que o professor não sabe fazer direito, é um indivíduo da população, tá? Todo mundo torcendo pro coxa. Né? Vamos pegar outra cor aqui. Mas eu não consigo ver, examinar todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma amostra.
Um subconjunto da população finita, selecionado seguindo certas regras, que seja representativa e que represente todas as características da população. De novo, pesquisa eleitoral. Eu estou adorando, tem pelo menos essa coisa boa da eleição, que dá para usar as pesquisas eleitorais como um ponto de comparação aqui para vocês captarem melhor a mensagem do professor Klaus, né? Então, se X%, se 50% da população brasileira é solteira, então, na minha pesquisa eleitoral, 50% tem que ser solteiro. Se 50% é solteiro e desses solteiros 40% são pessoas de cor branca, então eu tenho que pegar 50% solteiros, sendo que desses 50%, 40% deles tem que ser branco. Então eu vou fazer uma amostragem representativa do todo, tá? Uma outra coisa para quando vocês forem usar indicadores, fontes de dados, né? Quais são as fontes disponíveis de dados e informações que vão alimentar os teus indicadores? A gente diz que fonte é a origem do registro ou da produção das informações necessárias, que vão ser necessárias para a apuração do indicador. Eu posso ter fontes administrativas, por exemplo, pegar lá do setor público, do governo, que são dados registrados sistematicamente, né, por meio de processos administrativos, como, por exemplo, públicos, né? Registro de nascimentos. Durante a pandemia foi usada muito uma fonte dessas, muito. Por quê? Algumas pessoas estavam dizendo que os dados de pessoas mortas pelo SARS-CoV-2, né, pelo Covid-19, de Covid-19, SARS-CoV-2 é o vírus que provoca a Covid-19. Covid-19 é a doença, tá? Então, que os mortos pela Covid-19 não eram tudo aquilo. Por quê? Porque se eles fossem nos cartórios de registro, porque quando uma pessoa morre, tem que fazer o atestado de óbito e tem que levar no cartório para ser registrado isso, né? E no atestado de óbito está lá do que morreu. Daí a pessoa vai, leva o atestado de óbito no cartório, o cartório vai registrar. Daí você pode, no cartório, ver quantas pessoas morreram e do que morreram, tá? Isso é possível fazer, né? Só que quem tem Covid-19 não vai morrer, ele vai morrer da Covid-19, mas os sintomas que vão levar eles à morte são sintomas respiratórios, né? Então, o certo a colocar no atestado de óbito, morreu por sintomas respiratórios, por problema respiratório, né? Por exemplo, uma pessoa pode ter um ataque cardíaco, morrer de ataque cardíaco, né? Vai colocar lá no atestado de óbito, morreu por ataque cardíaco. Mas o que provocou esse ataque cardíaco? Alguém deu um susto nele? Ele ganhou na Mega Sena, teve um ataque cardíaco e morreu na hora? Sei lá. Então, houve uma discrepância muito grande nesses dados. Mas tem dados que a gente pode usar sem problema, como, por exemplo, registros de nascimento. Ou a gente também pode fazer pesquisas, né, através de questionário. Uma pesquisa amostral, já acabei de mostrar isso para vocês, né, onde eu pego uma parte da população, subconjunto de dados, que é a forma mais prática e usual de obter informações precisas, tá? A pesquisa amostral, que, por exemplo, é assim que é feita a pesquisa eleitoral, é eficaz, desde que se represente o todo da população, tá? Ela é eficaz. Ela mostra realmente qual o estado da população naquele instante. Mas ela tem que representar o todo da população. Qual é o ideal? Fazer um censo. Pesquisar toda a população. Impossível. Na prática, isso é impossível. Por isso que aqui no Brasil a gente só faz o censo populacional a cada 10 anos.
Ai, gente. Ai, gente, esse é o terror dos alunos. Indicadores estão ligados diretamente à matemática. Só que eles têm baixa complexidade, normalmente, né? Baixa complexidade de cálculo, usando quase sempre só divisão, multiplicação, soma, de subtração, etc, né? Mas a gente tem que ter em mente, né? Quais são os conceitos de matemática que a gente usa para fazer o indicador. Primeiro, o número, né? É iniciado por um número ou por uma população. É o resultado de uma contagem estimativa de um valor absoluto. É um dado comum que, por ter sido dotado de significado ao conceito, passa a ser considerado indicador. Por exemplo, número de empregados, né? Média é o valor médio de um conjunto de dados. Normalmente é a média aritmética. Por exemplo, salário médio por funcionário, né? Então, eu vou pegar quantos funcionários eu tenho, né? Deixa eu até colocar aqui, né? Só para vocês verem, não só ouvirem. O salário médio por funcionário. Deixa eu pegar o vermelho aqui. Salário médio por funcionário. Então, eu pego salário total de todos os funcionários e divido pelo número de funcionários. Então, eu tenho o salário médio de cada funcionário, gasto médio com saúde e assim por diante, tá? Geralmente, a gente usa a média aritmética, que é mais simples, não a média ponderada. Razão. Ah, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É o quociente entre duas medidas. O denominador não inclui o numerador. São duas medidas que podem ser consideradas separadas, excludentes, inclusive poderem ser grandezas diferentes. Por exemplo, proporção de não empregados sobre o quadro de empregados. Ou a própria média. É uma razão também, olha só. A média é uma razão. Então, eu tenho duas grandezas diferentes, salário total de todos os funcionários sobre o número de funcionários. Isso daqui é uma razão. Razão é a mesma coisa, pessoal, do que divisão, tá? Eu também tenho proporção, que é a divisão entre duas medidas. O numerador é o número de casos específicos e o denominador é o número de casos possíveis da população, né? É um evento que se pretende evidenciar e que faz parte do todo do numerador. Por exemplo, proporção de mulheres sobre o número total de funcionários. Eu vou pegar o número de mulheres sobre o número total de funcionários. Não é uma média aritmética, mas é uma razão, tá? Então, por exemplo, eu tenho 100 funcionários no total, sendo 50 mulheres. Então, eu tenho a razão, eu só dividi aqui 0,5 vezes, vamos pegar aqui 0,5 vezes 100, daí eu tenho 50% de mulheres, tá? Qual é a proporção de mulheres no meu quadro de funcionários? 50%, tá? Isso é uma proporção. Toda proporção é uma razão. Toda proporção é uma divisão. Nem sempre toda proporção é uma média. Também tem um outro conceito que a gente precisa ter em mente para construir o próprio indicador. É o conceito de taxa. É a proporção utilizada especialmente para acompanhar a variação de determinado fenômeno em um determinado período de tempo. Normalmente, a taxa é associada com a velocidade e a direção de mudança em processos dinâmicos em períodos bem definidos de tempo. Por exemplo, o absenteísmo. A gente fala assim, taxa de absenteísmo por um período de tempo. De novo, então como é que a gente faz isso? A gente pega quantas faltas
teve num período de tempo. Então, os meus funcionários faltaram 50 vezes em um ano, tá? Qual é a taxa de absenteísmo em um ano? 50, porque eles faltaram 50 vezes em um ano. Também é uma razão, é uma divisão, tá? Não necessariamente é uma proporção, nesse caso é uma proporção, e não é uma média. Por quê? Por que não é uma média? Porque eles efetivamente faltaram 50 vezes em um ano. Isso é taxa. Vocês vão ouvir muito desses termos em indicadores. E para terminar, mais dois termos bem interessantes, que são incidência e prevalência. Esses não são muito utilizados dentro de uma indústria, eles são mais utilizados na saúde, tá? Costa e Cali falaram que incidência é a frequência de casos novos de uma determinada doença ou problema de saúde oriundos de uma população sob risco de adoecimento ao longo de um período determinado de tempo. É o número ou proporção de novos casos ou ocorrências surgidas em uma determinada população em um determinado intervalo de tempo. É o ritmo de avanço de determinadas doenças ou epidemias. Isso a gente viu na Covid-19, né? A gente via números novos de casos a cada dia ao longo do tempo. Aliás, ontem ou hoje saiu uma notícia que o Paraná não tem nenhuma pessoa internada, tanto em enfermaria quanto em UTI, por Covid-19, tá? Mas isso pode ter muito a ver dentro da empresa também. Eu vejo professores, principalmente professores de rede pública, eles estão faltando muito nos últimos tempos. Por quê? Eles estão ficando muito doentes. Em que sentido? Mentalmente esgotados. Daí vai atingindo o corpo deles. Então, o número de novos casos de professores doentes numa escola é incidência, tá? E prevalência é o número total de casos numa dada população em um determinado período de tempo. Então, número total de casos em um ano. A incidência é ao longo do tempo, quantos vão surgindo ao longo do tempo. E prevalência, você pega todo esse período e diz quantos casos teve naquele período, tá? Isso a gente utiliza muito dentro de empresas para o caso de doenças de cunho trabalhista, tá? Doenças que tenham a ver com o trabalho da pessoa todos os dias. Pessoal, a partir desses conceitos básicos, vocês estão preparados para começar a pensar nos seus indicadores dentro da empresa de vocês. Atenção, essa é uma aula bônus, né? Porque eu não estou falando só de indicadores de qualidade, eu estou falando de qualquer tipo de indicadores. Tá certo? Gente, alguma pergunta? Alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Tudo tranquilo? Eu quero que vocês façam o seguinte para a próxima aula. Eu quero um compromisso de vocês. Antes de a gente começar a próxima aula, vocês vão dar uma olhadinha nessa aula. Não precisa ser no vídeo gravado, mas deem uma olhada, pelo menos, nos slides. Porque esses conceitos, a gente vai colocar eles em prática na aula que vem e vamos, então, aprender como construir esses indicadores que servem melhor para a nossa empresa. Tá certo? Alguma observação? Alguma coisa? Nada, nada, nada. Gente, eu agradeço a presença de vocês. Semana que vem, eu quero ver vocês aqui no mesmo bate-canal, com o mesmo bate-professor e no mesmo bate-horário. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite para vocês. Tudo de bom para vocês.